Ao vivo. Olá amigo, olá amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham a oportunidade de expor as suas ideias e mostrar as suas propostas para a cidade. Nessa terça-feira, 15 de setembro, vamos entrevistar Débora Aranhart, candidata do Partido Cidadania, que realizou sua convenção no dia 7 de setembro. Estamos aqui seguindo os protocolos por conta do coronavírus, respeitando o distanciamento, mas sem máscara, para não prejudicar o som. Assim que acabar essa entrevista, tanto eu quanto a candidata já as colocamos novamente. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo da candidata analisá-las e respondê-las se assim ela entender. Mas pedimos para você que nos acompanhe, para que curta e compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem. Candidata, obrigado pela presença. A senhora é a grande novidade dessa eleição, talvez ao lado de mais um ou dois candidatos que vai concorrer pela primeira vez, participar da vida política pela primeira vez. A senhora é bastante conhecida em alguns segmentos, mas não é conhecida do grande eleitorado, apesar do bom trabalho que a senhora desenvolve no voluntariado. De que forma a senhora espera contribuir para o debate eleitoral e qual é a sua expectativa? Boa noite. Primeiramente, eu preciso muito te agradecer esse espaço. O Partido Cidadania, a qual eu represento e represento o clube feminino do partido, se sente muito honrada de estar aqui e podendo atingir o maior número de pessoas possíveis para explanar um pouco os nossos ideais, as nossas ideias e a forma como o nosso partido vem buscando um posicionamento de relevância na cidade de Blumenau, no estado, que está no Brasil. Eu não posso deixar de citar a nossa deputada Carmen Zanotto, que é uma mulher de luta e de lida, e mostrando a força feminina. E sim, somos uma novidade, espero que Blumenau reconheça essa novidade, valorize o que nós sentimos para o Blumenau e que a gente possa futuramente dar o retorno e mostrar as nossas ideias, a nossa força, tudo que a gente espera fazer para o Blumenau. Candidata, a senhora se sente preparada para eventualmente governar Blumenau com a complexidade dos problemas que a cidade tem, com a variedade de desafios? São muitos desafios, nós temos certeza disso. E tenho certeza também que nós temos um time Cidadania de 23 pré-candidatos. O meu vice, o Giba, são pessoas de extrema boa vontade, honestidade, de força de vontade. E, quiçá, entremos no município, qual seria a nossa força? Os nossos 23 pré-candidatos, com 7 mulheres, estaríamos todos unidos, porque não é quando a eleição passa que cada um vai para o seu lado. Estaremos todos unidos numa única força e uma única voz, que é lutar por Blumenau. Os nossos planos são muitos, nós sabemos que nós temos muitos desafios. Os desafios mais importantes que a gente, ao longo da minha vida de presidente de ONG, que foi um orgulho ser presidente da Associação das Mulheres Unimedianas de Blumenau, com o aporte da Unimed Blumenau, na época, inclusive, em que a diretoria que deu início à Unimed Blumenau era o Dr. Jauro Soares, era o Dr. Josemar, o Dr. José Carlos Aranhart. Eles nos deram todo o aporte de uma cooperativa que via que teria que devolver um pouco para a sociedade. E lá, quando nós fundamos a ONG, nós percebemos a carência na questão feminina, na questão da infância, nós percebemos a carência das mulheres terem um acompanhamento digno na sua gestação. Tem tanta coisa linda para ser feita e importante para Blumenau, porque nós precisamos ter, e eu percebi que isso é uma unanimidade,
Nós precisamos ter uma infância saudável para ter um Blumenau feliz futuramente. Para não se gastar com medicamentos de depressão, para não se gastar com medicamentos de criança com deficiência óssea por falta de uma alimentação correta. Temos muito a fazer. Candidato, vamos entrar um pouco nas propostas do governo. A senhora já deu uma pincelada e talvez a gente possa aí detalhar como é que a senhora quer fazer algumas atividades. Mas vamos lá. A senhora eleita prefeita de Blumenau, sentando naquela cadeira de prefeito, qual é a prioridade? Você diz, não, agora eu tenho que começar a atacar tal coisa. Qual será a sua prioridade? Pois é, boa pergunta. Olha só, eu percebo que Blumenau tem funcionários públicos de carreira fantásticos. Tenho imaginado assim, sentando na cadeira junto com o meu vice, nós dois chamarmos cada setor da prefeitura e abrirmos as portas nossas para eles, para que eles venham nos dizer, olha, as demandas, as nossas necessidades, tudo que nós precisamos deve ser levado dessa ou daquela maneira. E o município espera uma ação em todas as áreas, imagino, Alexandre, em todas as áreas. Sentar na cadeira do município representando Blumenau e trabalhando por Blumenau, eu tenho certeza que escolas, professores, que eu sou professora, eu sei do que é ser um professor. Os professores das nossas escolas municipais são preparados, são professores que somente precisariam, quem sabe, ter um olhar um pouco mais carinhoso para eles. Porque todos esses anos que eu venho como presidente da Associação das Mulheres Unimedianas, eu acompanhei algumas greves dos professores pedindo legitimação da sua carreira. Né? E isso é uma bandeira do Cidadania e é uma bandeira da Débora e do Giba. E dos nossos 23 pré-candidatos. Que se nós, oxalá, coloquemos pessoas no Legislativo, teremos o apoio deles para todas essas tomadas de decisão. Tem muita coisa a ser feita, mas com boa vontade, com trabalho, com direção, com honestidade. Eu tenho certeza, Alexandre, que nós vamos alcançar e que Blumenau vai dizer que bom, o que nós esperávamos aconteceu. Candidato, aproveitando esse gancho, vamos lá. A questão dos professores, como servidores públicos, sempre acabam sendo uma área de atrito com qualquer gestora. A senhora lembrou as greves, aconteceu no Napoleão, aconteceu com o Mário, aconteceu com o Napoleão, sempre. Com o Décio, sempre acontece. Sim. E sempre vira um ponto de atrito. E algumas reclamações são, na questão dos professores, a questão de não ter um concurso público para legitimar eles. A grande quantidade de ACTs, que recentemente perderam, inclusive, o fundo de garantia. A não pagamento de hora-atividade, né? Não ter essa liberação. Como é que a senhora quer equacionar isso? Que não é uma solução fácil. Nós estamos falando de uma quantidade grande de professores que são ACTs. A senhora tem algum compromisso para assumir com essa categoria? Imagine só. Vamos, então, imaginar por partes essa questão da educação. Olha só. Se nós imaginarmos que nós temos professor ACT, que são os professores contratados transitoriamente... Tem uns que estão lá há 10 anos. Há 10 anos. Para mais. Certamente haveria alguma questão jurídica em que eu, sentada na cadeira junto com o meu vice, nós iríamos chamar com toda certeza os grandes procuradores do município que nós temos para buscar uma solução jurídica, para que isso não venha mais a acontecer, que esses professores recebam, sim, a sua contratação, recebam, sim, a sua segurança como professor, porque não há profissão alguma sem os professores. Nós sabemos que o professor é aquele que recebe os nossos filhos pequenos, os nossos filhos adolescentes, eles fazem parte da família. De alguma maneira, os professores fazem parte da família. Então, buscar soluções jurídicas, eu teria que provavelmente sentar com cada diretor de escola ou algum representante, que é o que a gente imagina e colocamos no nosso plano de governo, Alexandre, buscar uma solução para que não aconteçam mais greves. Sempre eu via os professores em greve, acompanhei muitos deles em greve, porque nós temos, através da nossa ONG, muito contato com professores, porque nós também assistimos crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social e familiar. Então a gente conhece de perto as dificuldades dos professores. Eles são uma categoria sofrida e merecem um olhar da prefeitura como base inicial dos trabalhos. Porque a gente sempre falou uma máxima, não adianta botar tapete persa no chão de barro.
decorar a cidade, fazer questões lindas para turismo, importantíssimo. A questão financeira da cidade, importantíssimo. Mas a base é a escola, é o professor. Depois que isso estiver arrumado, nós podemos ir para as outras áreas de embelezamento, de outros trabalhos todos que sejam, que nós sabemos que nós temos muitos gargalos, de muitas questões. Mas o professor, ele é, sem dúvida, a educação é uma das bandeiras do cidadania, do nosso partido e do nosso time. A educação nos é muito cara. Os professores podem ter certeza que a minha palavra está sendo dada aqui nos teus olhos e nos olhos das pessoas que nos estão assistindo, eles podem acreditar em mim. Isso vai mudar. Eu pretendo que nunca mais aconteçam greves por dificuldades que os professores estejam passando. Candidata, ainda na área de educação, um problema histórico de Blumenau é o número de vagas, né, no Centro de Educação Infantil. Hoje se estima aí 3.000 vagas. É um problema que não é dessa administração, é um problema que já vem de décadas e é um problema que tende a se agravar muito, principalmente a partir do ano que vem com essa pandemia, por conta da migração de muita gente para a rede pública. Como é que a senhora pretende equacionar? Quais são, assim, o que eu posso fazer para equacionar esse fato? Porque também a gente sempre vê muita gente sinalizando com promessa, mas porque não é uma equação fácil de resolver. Não, não é fácil. E eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vou contar um pouquinho a minha história para que vocês entendam o que eu quero explicar com isso, Alexandre. Olha só, eu estava fazendo o meu mestrado, porque eu sou professora universitária e eu sempre quis ser professora universitária. E eu fiz o meu mestrado em desenvolvimento regional, né? E esse mestrado em desenvolvimento regional, ele engloba um estudo muito apurado de situações regionais. E eu fui para o foco da infância e do trabalho infantil, que sempre foi, os meus trabalhos todos na questão da universidade, da pós-graduação, do mestrado, foram voltados à preocupação com a infância. Bom, quando eu cheguei naquela escola para fazer, eu pedi autorização, porque ia ter uma pesquisa etnográfica, né, onde o pesquisador não se insere nas questões pessoais e sim nas questões ambientais. É uma pesquisa muito interessante que eu fiz no meu mestrado. E as crianças que responderam, eu pedi para eles me desenharem o dia deles. E todas as crianças desenharam uma propaganda de margarina. Eu pedi para eles desenhar como é que era de manhã, como é que era de tarde, como é que era de noite. E depois, quando eu fui conversar mais próximo dessas crianças, eu vi que nenhuma se desenhou com o pai ou com a mãe. Nenhuma se desenhou sem a comida na mesa, como muitos não têm. A criança tem muitos sonhos e ela merece que esses sonhos sejam realizados. E esse compromisso com a infância me é muito, muito caro e muito antigo. As vagas em creches, as vagas em escolas, elas são tão necessárias que quando eu conversei com aquelas famílias e me aproximei da questão lá dessa escola, e é um retrato das escolas, né? O que eu cheguei à conclusão? Nós temos aqui em Blumenau maravilhosas construtoras. São pessoas, donos de construtoras, que merecem todo o nosso respeito porque eles geram trabalho e renda. Eles são o motor da cidade, assim como muitos empresários. E eu, na época, me lembro no meu mestrado que eu conversei com um dono de uma empresa dessa, né? Ele me disse assim, eu trouxe muitos funcionários de mão de obra e eles acabaram vindo para essa região de Blumenau e trazendo as suas famílias, e isso também aumentou o número de crianças que não são daqui. Se eu te disser que eu fiz uma pesquisa com 50 crianças e 46 não eram de Blumenau, então tu vais me dizer o seguinte, Blumenau também recebe muita gente. E isso é justo que as crianças que aqui estejam também sejam recebidas pela educação? Sim. Então, uma parceria público-privada me é muito interessante. A minha maneira de perceber a parceria público-privada, ela é muito interessante. Em que sentido que eu imagino? Se eu chegar para uma construtora dessa e disser assim, construtora, vocês aceitariam fazer uma participação com o município? Os nossos procuradores do município, que são pessoas extremamente inteligentes, nós temos algum que eu poderia citar na questão tributária municipal, será que a gente pode fazer um aporte de tributos e vocês nos devolverem um pouquinho? Quem sabe aumentando as escolas ou as creches que já existem? Fazendo uma ou duas salas a mais? Isso na época, quando eu conversei com um dono de construtora, ele disse, Débora, isso seria fantástico para nós. Porque nós nos aproximaríamos do município. Nós nos aproximaríamos de vocês. E seríamos todos parceiros, porque a iniciativa privada, as empresas,
As cooperativas, elas são o motor da cidade. Então não adianta só ter o viés social se não tem o viés financeiro, né? E eu tenho certeza que a prefeitura chamando, os procuradores do município estando conosco, ao nosso lado, que eles serão procurados por nós, caso entremos, a gente vai fazer uma parceria muito bonita, de chamar eles e dizerem, olha, iniciativa privada, nós temos algumas empresas aqui que aceitariam, tenho certeza, fazer uma parceria conosco. Eu ouço muito gente dizer, vamos comprar vagas? Sim, mas a parceria público-privada também poderia nos apadrinhar algumas crianças? Sim, eu tenho algumas empresas e a própria Unimed Blumenau me apadrinha crianças. Isso não é impossível, isso não é um sonho, não é uma utopia. É só saber como fazer e como reverter essa boa vontade dos nossos empresários para as nossas crianças e para as nossas famílias. Porque, olha só, se eu imaginar que a minha criança está na escola, segura, alimentada, o dia inteiro, eu que sou mãe, que trabalho, será que eu não vou ficar muito mais feliz? Será que não vai gerar muito mais felicidade na família? Vai. Dos pais chegarem em casa às 6 horas cansados do trabalho do dia inteiro, que nós temos muitas famílias que vivem essa realidade, chegar em casa e dizer assim, meu filho também chegou da escola, está alimentado, está saudável, fez tarefa, porque a tarefa, muitas vezes, as mães não conseguem ajudar na tarefa escolar. Ela não é uma tarefa tão simples assim, porque nós, na época que estudávamos, hoje em dia a tarefa escolar é muito diferente. Então, ter esse aporte do município para as crianças fazerem tarefa na escola, atividades lúdicas, tem muita coisa para ser feita. Eu não sei até se eu posso citar o nome, mas nós tínhamos uma pessoa maravilhosa que é a campeã de xadrez. Regina, querida e saudosa Regina, que eu nunca mais a encontrei. A Regina foi uma voluntária... Saudosa, mas ela está bem viva aí. Querida Regina. A Regina foi fabulosa, fabulosa. Nós fizemos um esquema com ela. Ela ia nas escolas fazer xadrez. Ela ensinava xadrez para nossas crianças, tanto que nós tivemos uma criança que foi enxadrista campeã, levada por ela ao incentivar esse tipo de... essas questões que dão dignidade para a criança, que fazem a criança acreditar nela. Isso é o futuro de Blumenau. Candidato, vamos para uma área que a senhora conhece bem, apesar de não ser a sua... Conhece bem pela tangente, porque a senhora esteve na associação, na ONG das Mulheres Unimedianas. Sim. Questão da saúde pública. A gente tinha conversado um pouquinho antes, o atendimento básico na saúde pública básica não é um atendimento ruim se comparar com os outros atendimentos, é um atendimento bem satisfatório. Sim. O problema empaca quando você precisa de um atendimento de alta complexidade, precisa de uma cirurgia, de um exame ou de um remédio e tal. Como é que o que a senhora sabe disso e como é que a senhora pretende minimizar esses problemas? Pois é, nós viemos conversando bastante sobre isso no nosso plano de governo. O que a gente imagina? Vamos começar a falar na gestante. Que nós temos muita mulher em Blumenau, muita mãe em Blumenau. Eu conheço alguns casos, por exemplo, de mulheres que tinham diabetes gestacional e ficaram 3 meses sem receber uma consulta médica. Os nossos postos de saúde aqui em Blumenau são bem equipados, têm bons médicos. Provavelmente falta, Alexandre, uma conversa mais próxima dos setores dentro do município. E um olhar feminino para a mulher, no sentido de mãe, de gestação. A mulher ficou grávida, viu que está gestante. Eu imagino que seria muito simples, como ideia de um dos nossos componentes do grupo, de fazer um cartão, como se fosse aquele cartão que a Unimed tem quando tu é cliente Unimed ou cliente outro plano de saúde qualquer aqui. Tu vai lá com um cartão e passa aquele cartão, por quê? Ele vai marcando automaticamente no mínimo 9 consultas para essa gestante, para que ela tenha certeza que quando chegar na hora do parto ela não está sozinha. O município sabe que ela existe, o município sabe que ela precisa de atendimento e que dali virá um bebê, que dali virá uma criança que precisa sair com o teste do pezinho pronto. Eu imagino que é só um ajuste feminino mesmo para que as mulheres recebam esse atendimento importantíssimo na gravidez, no pós-parto, ali no puerpério. Já a criança sair dali já tendo um aporte de pediatras, que nós temos muitas pessoas boas no município trabalhando já concursadas. Nas outras especialidades, eu imagino, convênios com clínicas sim.
convênios com clínicas que o município não vai precisar investir em ambiente, não vai precisar investir em concurso público, não vai precisar gastar com manutenção de pessoal, porque eu tenho certeza que se aumentar o espectro de atendimento, vai ter que ter outras estruturas. E será que financeiramente isso é viável? Será que vai se conseguir fazer tanta coisa com... Isso é tudo com muito dinheiro que vai, né? Então, a necessidade desses atendimentos específicos na área da neurologia, na ortopedia, convênios com clínicas que já existem, é uma parceria público-privada também, que os nossos procuradores, de novo eu cito eles, poderão fazer um esquema muito bem feito dentro da legalidade, dentro de todas as questões jurídicas que o município depois não tenha que responder por crimes ou situações que possam ser contra os preceitos da administração pública, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, tudo isso que nós já conhecemos. Nós temos sim muitas clínicas em Blumenau que eu tenho certeza que aceitariam fazer parceria público-privada bem feita, honesta, bem específica para cada caso. Tenho certeza que sim. Candidato, outro gargalo na área de saúde é a questão do pronto atendimento, das emergências. Nós temos 2 hospitais, não tem nenhum hospital municipal, nenhuma responsabilidade, não tem hospital público regional também aqui, sim. É a única região que não tem. E, enfim, o município não tem uma ação direta, mas ele pode tomar algumas medidas que minimizem a chegada de pacientes, né, que muita gente que a gente sabe que vai parar nesses pronto atendimentos, talvez poderiam ter resolvido seu problema de outra forma, sem sobrecarregar o hospital. O que a senhora pensa? Porque há algumas correntes de montar UPA, de fazer isso, fazer aquilo. Qual é a sua proposta para o município trabalhar fortemente para evitar essa sobrecarga no atendimento? Pois essa experiência eu já tive ao longo da minha vida enquanto presidente de ONG também. As pessoas nos buscavam muito. Só para te elencar uma situação, deve te estar fazendo talvez uns 10 anos, por nossa sorte essa criança resistiu, mas olha o que aconteceu. Essa mãe era muito carente e ela trabalhava em 3 lugares. Tá? Quando ela chegou na creche para buscar a criança, que era uma das nossas creches municipais, a criança já estava com a roupinha, já tinha comido, tudo certo. Só que ela chegou em casa tão cansada que ela botou o bebê no berço e ela foi dormir. E ela me contou isso. Só que de manhã, quando ela chegou para olhar o bebê, porque ela não trocou o bebê durante a noite, e eles eram muito carentes. A casa dela não tinha um fechamento correto, então entrava muito frio. Era um inverno muito forte. O que aconteceu? A criança entrou em hipotermia. O corpinho dela ficou quase completamente inerte porque ele ia morrendo a criança. E eu me lembro que eles me telefonaram: ai, Débora, você é presidente da Associação das Mulheres, quem sabe vocês que têm mais contato com os médicos nos deem esse socorro, nós precisamos de urgência. Fomos para o Hospital Santo Antônio e fomos muito bem recebidos. E a criança já foi colocada em locais para reaquecer o corpinho, ele era muito pequenininho e se salvou a criança, enfim. Então, especificamente, o que eu quero te dizer, nós temos aqui a condição de fazer triagem. Muitas vezes as pessoas saem assustadas de casa porque acham que foi alguma coisa muito grave. As pessoas às vezes podem ter um desmaio, bater a cabeça, ou a criança, ou o adulto, seja de que ordem for. O susto que a pessoa tenha, muitas vezes, ou uma dor de cabeça que os vizinhos dizem: isso pode ser um AVC, né? E a pessoa chega lá, é uma enxaqueca por estresse, por tantos outros motivos. Claro que a gente não pode minimizar o risco de uma coisa mais grave, né? Mas será que nesses postos que nós já temos, a gente não consegue ter um plantão? Será que é tão impossível assim ter um plantão? Te pergunto. Imagina que é tão impossível ter um plantão de alguém que vai receber ali e poder olhar a pessoa, fazer um primeiro atendimento e imaginar que ele não tenha nada grave, ou dizer: olha, eu estou desconfiada que seja alguma coisa, e já encaminhar para os nossos hospitais enquanto paciente inicial. Eu não imagino que seja uma coisa tão terrível assim de botar um plantão. O problema, candidata, não necessariamente é a questão do plantão, porque eles têm, em tese, atendimento até meia-noite, alguns postos. Sim. Mas o que as pessoas reclamam é o seguinte: mas se você chegar lá, você não vai conseguir fazer um exame, você não vai conseguir fazer um raio-x se precisar, não vai conseguir fazer um exame de sangue. Então as pessoas acabam preferindo, não vai sair medicado de lá, provavelmente. Então as pessoas acabam preferindo ir no hospital para tentar resolver essa situação, porque eles já sabem que vai resolver. Então, o que me parece, né, e eu quero lhe ouvir, é que há uma estrutura,
mas é que essa estrutura precisa ser incorporada de alguns elementos para dar conta disso. Sim, isso é um fato. Exames básicos, como um raio-x, de ter de repente em uma área ponto de um bairro, não cada UPA ou cada área de pronto atendimento, porque seria um investimento que, se falasse, isso seria até, como se diz, uma promessa vazia, não existe, né? Mas essa questão de se colocar nos postos, conseguir, de novo eu cito, nós temos em todas as regiões de Blumenau clínicas grandes, boas, que poderiam sim ter convênios, e lá a pessoa já ir diretamente naquela região, porque a gente não pode dizer assim, nós só temos o Hospital Santo Antônio, Santa Isabel e aquele Hospital da Vila Itopava como áreas de atendimento de socorro, vamos chamar, né? Nós temos algumas clínicas que podem ser procuradas fora de hora também para fazer exames rápidos. Nós temos uma clínica grande aqui de radiologia, que eu não vou nem dizer o nome, porque, né, é uma questão, para respeitar as outras que existem, mas eu tenho certeza que ela aceitaria fazer um convênio e atenderia as pessoas, porque eles ficam 24 horas. Agora, se a pessoa do município de Blumenau tivesse esse cartão oferecido pelo município, ele poderia ser atendido ali com esse cartão cidadão e se receber esse exame no momento em que precisa, por uma emergência, por uma queda, laboratórios. Isso não é uma utopia, isso é só realmente se buscar parceiros. Eu imagino que colocar em cada posto esses aparelhos, inclusive vai dar uma manutenção que muitas vezes pode não acontecer em tempo real e ficar quebrado por um bom tempo, por falta de investimento, por falta de questões financeiras que a gente sabe que acontece. Agora, clínicas parceiras é uma saída muito interessante. O investimento já está lá, já existe, e nós temos muitas clínicas boas que tenho certeza, de novo eu digo, seriam buscadas pelo município para fazer parcerias. Eu tenho certeza disso. Candidato, vamos para outro assunto, mobilidade urbana. Sim. Problema em tudo quanto é cidade, Blumenau não fica fora, ainda é uma cidade cortada para o rio, por um monte de morro, e muitos carros na cidade. Como é que a senhora pensa em enfrentar isso? A senhora tem ideia de fazer alguma obra a mais do que tem aí? Tem ideia de racionalizar como isso aí? Como estimular para que mude o comportamento também das pessoas? Mude o comportamento das pessoas. Inclusive, o que eu percebo eu sou mãe, eu levo os meus filhos de manhã para a escola. Eu percebo que o rush maior é a questão das escolas. Um transporte, em qualquer cidade que se vá, tem transporte municipal para as escolas das crianças. Porque eu tenho certeza que mudaria muito a questão do transporte e desse fluxo em Blumenau. Porque às 7 da manhã, quando se vai levar filho para a escola, depois ao meio-dia, à tarde não é tão forte porque as escolas, a maioria das turmas é na parte da manhã. Mas esse transporte público que levaria as crianças à escola, se funcionasse em pontos estratégicos dos bairros, né, eu imagino que mudaria bastante. Eu tenho sido procurada pelo pessoal que faz... Eles têm um projeto lindo de bicicletas, né? E nós aqui temos esse grande projeto para a mobilidade urbana do pessoal das bicicletas, os que usam a bicicleta para ir trabalhar, usam para lazer, mas nós aqui não temos ainda uma via segura para eles. Teria que haver uma mudança no comportamento do motorista em Blumenau. Eles, às vezes, se a gente parasse ali na Rua 7 para olhar as pessoas passando de carro, é assustadora a velocidade. É assustadora. Então, passa por aí também a questão da mobilidade urbana, porque isso é discurso antigo. Blumenau está sempre parado, Blumenau tem hora que ninguém anda. E é verdade, e bem como colocaste, Alexandre, não é um privilégio de Blumenau, são todas as cidades. Por que também, eu imagino? Elas vão crescendo, vai vindo mais pessoas, as pessoas têm facilidade em comprar carros. Se tu tens filhos, o teu filho tem um carro, a tua mulher tem um carro e tu também tem um. Quem sabe as pessoas terem uma nova conduta de que um carro saia de casa e leve todos. Aproveite o pai que está indo para o trabalho, já deixa as crianças na escola, que não seja, ou a mãe que está indo para o trabalho, deixa, né? Porque eu não vejo, assim, os nossos ônibus de Blumenau foi uma questão muito discutida. Eu já vi que vocês discutiram com os outros pré-candidatos também essa questão dos ônibus. É uma questão, um calcanhar de Aquiles em Blumenau.
Essa semana eu fui visitar uma associação de moradores e ali tem uma região ali que o ônibus não subia, porque além de tudo, é uma região de placa amarela que ainda não recebeu o olhar dos investimentos. Mas as pessoas me disseram, mas IPTU nós pagamos, só que aqui o ônibus em dia de chuva não sobe. São todas essas questões tão delicadas, porque cada pessoa se sente abandonada no seu setor, né? Cada pessoa se sente sem estar assistida na sua região, no seu ambiente, né? Então, o transporte público, a mobilidade urbana, eu não tenho dúvida, vai ter que passar por uma nova conscientização, inclusive das pessoas da cidade. Mas, candidata, a senhora não acha que apostar no bom senso das pessoas é uma utopia? A senhora já até falou há pouco a palavra utopia aqui. Sim. Porque, enfim, né, se as pessoas têm horários diferentes, têm situações diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes. A senhora citou a questão de ônibus escolar. Bom, é muito bom, mas, por exemplo, a maioria dos problemas na região central são de escolas particulares. Sim. E duvido que essas crianças fossem no ônibus escolar público e tenho dúvida também se isso teria até a legalidade, né? Porque não faz muito sentido. Então, isso não é muito da utopia. E aí eu quero trazer mais um ingrediente que a senhora pensou. Transporte coletivo, né? Enfim, qual é a sua visão sobre esse modelo que está aí? Se a senhora pretende, já tem indícios que o que foi contratado na licitação não vai ser entregue pós-pandemia, já está claro isso, até a gente percebe pela demissão dos trabalhadores. Enfim, quero lhe perguntar se não é muito utopia acreditar no bom senso e já pegando o gancho do transporte coletivo, se a senhora vai ter alguma ação sobre esse segmento. Pois é, o transporte coletivo, então imaginemos, eu saio para levar os nossos filhos para a escola e encontro muitas topiques com muitas crianças. E isso minimiza o impacto de muitos carros, tira muitos carros da rua, né? E essa questão do transporte público nosso aqui de Blumenau, que agora essa questão de ser entregue ou não ser entregue, provavelmente o prefeito que se sentar na cadeira vai ter que olhar com calma esse contrato, vai ter que estudar muitas questões ali que a gente não está a par de tudo. Certamente a gente vai ter que fazer um olhar muito apurado de toda a situação. Muita coisa não se sabe, não se viu como se foi contratado, não se tem o domínio das questões, até por uma questão de clareza de informação, não se tem muita coisa, né? Não se tem muito dado sobre isso. Eu imagino que vai ser uma questão muito nevrálgica para quem chegar lá, mas vai ter que resolver. Não pode deixar a questão acontecer, e até bem citado por vocês aqui, a questão dos funcionários que foram demitidos pela pandemia, porque, por outro lado, o empresário não suportou tantos meses parado, sem receber, e a gente não parou para ver qual foi a contratação desse sistema todo, desse sistema SIGA, né, da Blue Mobile. Ninguém sabe como é que está esse contrato, ninguém sabe nada disso ali. Então, nós sabemos as coisas que são mais publicizadas, agora as questões contratuais mesmo, ali, as cláusulas, as questões todas, de como se entrega, de quanto tempo, de como foi, de como não foi, ninguém sabe. Vai ter que tomar pé disso quando chegar lá, é premente, é necessário. Candidata, já estamos com 32, 33 minutos, já estamos indo para a reta final. Só para encerrar essa questão da mobilidade urbana, sim, a senhora, o seu partido, tem algum desenho de alguma obra para a cidade? A gente discute muito pontes, discute muito Velha Garcia, que está sendo está sendo aberto uma pinguela lá praticamente, mas ainda não é a solução real que tem que fazer. Tem alguma, diz assim, não, pelo menos eu quero me comprometer a pensar em determinada obra, pelo menos realizar projeto, alguma coisa nesse sentido? Pois é, veja bem, esse compromisso Blumenau vai ter comigo. Eu tenho certeza que Blumenau pode acreditar no que eu estou dizendo. Eu vou ter esse compromisso de buscar soluções, eu tenho certeza que com todo esse aporte de funcionários que a Prefeitura Municipal tem, com todo o nosso time de pré-candidatos, de pessoas, nós temos uma pré-candidata que ela é engenheira, ela vai auxiliar, nós já conversamos muito sobre isso. O compromisso é
O único problema que ele existe, o único problema que a gente vê como base inicial seriam as questões financeiras. A gente precisa tomar pé de como está o município, para saber até onde a gente pode dizer isso pode acontecer ou isso não pode. Planos, o nosso plano é muito grande sobre isso. É muito interessante o nosso trabalho, que nós fizemos o nosso plano de governo a 20, 30 mãos. Nós estamos juntos fazendo o plano de governo, pensando em Blumenau, para mudar Blumenau realmente, para que a gente realmente seja a novidade boa que Blumenau espera. E a questão da mobilidade também nos é cara, assim como nos é cara a infância, assim como nos é cara a mulher, a família. É muita coisa por fazer, Alexandre. Candidato, já estamos na reta final, eu queria fazer mais uma pergunta sobre política. O Cidadania concorre com chapa pura. Sim. É um partido novo, né, gente pouco conhecida da massa aí, e com pouca experiência administrativa, de administração pública, que é muito diferente. A senhora falou um monte de coisa que é muito interessante, mas a vida privada para o público é um abismo, é um tamanho, sim, né? A senhora deve imaginar. Sim. Numa eventual eleição sua, vai precisar construir apoios. Como é que será o arco de alianças do Cidadania e como convencer o eleitor que está nos assistindo a dizer assim, pô, mas esse povo aí não tem experiência alguma, né? E a gente tem exemplos de políticos sem experiências que acabaram entrando, estão metendo os pés pelas mãos aí. Como é que a senhora quer, para encerrar, como é que a senhora quer convencer o eleitor que vale a pena votar na senhora, vale a pena votar no Cidadania, e como é que vai ser essa construção de alianças? Bom, o que é experiência para ti, Alexandre? O que é experiência para Blumenau? O que é a experiência? É fazer conchavos? É fazer acertos? Ou é chegar para trabalhar? Me responda, se você quiser e puder. Bom, deixa para a senhora. É isso que eu acabei de te dizer. Eu tenho experiência de vida e de vontade. Eu tenho certeza, Alexandre, que experiência política, ser político não é ser administrador. Eu sou formada em administração em hotelaria e turismo. Eu fiz essa minha primeira graduação. Quando eu fiz pós-graduação também foi para administradores e advogados. Depois eu fui para o curso de Direito e depois eu fui para o mestrado em Desenvolvimento Regional. Eu tive bastante contato com as questões, vamos chamar assim, quase que de fora como você comentou, a hora que entra na administração é um abismo entre o que se escreve e o que se faz. Mas Blumenau pode ter certeza que a falta de experiência não existe, ela é fato. Eu sei como vai ser e nós estamos nos preparando para isso, o meu vice e eu e todo o nosso grupo. Agora, fica a pergunta para quem quiser depois pensar junto comigo. Experiência em administração pública é isso que está aí? Não sei, acho que não. Acho que não. Candidata Débora Aranha, do Cidadania, obrigado pela deferência aqui para o Informe Blumenau. Boa sorte na sua empreitada. Estamos encerrando mais uma entrevista com os candidatos a prefeitos de Blumenau, seguindo aí, começamos a fazer desde o início do prazo das convenções, ouvindo todos os candidatos à medida que fossem homologados. Nessa quarta-feira, dia 16, o entrevistado é o candidato Mário Hildebrand, prefeito, candidato à reeleição de Blumenau. Quero agradecer pelo carinho, lembrar que esse material já está na capa do site, vai ficar no nosso Facebook, vai para o YouTube, vai estar em todas as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência, até amanhã.